e que criaram também uma realidade artificial sustentada por ciclos de sofrimento. Enoque está nos mostrando a estrutura da Matrix. Você sente cansaço extremo? Você ouve pensamentos que parecem que não são seus? Você sente que tem algo que te observa quando você está sozinho? É bem perigoso para eles acordar o que está dormindo dentro de você. O livro de Enoque é o livro da Bíblia mais proibido de toda a história da humanidade. São páginas, muitas páginas proibidas, que fazem com que o Vaticano torça o nariz. No entanto, por trás de todas as parábolas encontradas no livro de Enoque, por trás de todas as genealogias e mandamentos, muitos acreditam que esse livro, na verdade, esconde mensagens ocultas, códigos secretos e verdades incômodas, cuidadosamente camufladas sob a linguagem simbólica de épocas distantes. E agora, em plena era das inteligências artificiais, nós estamos, pela primeira vez, diante de uma possibilidade inédita. E a possibilidade é: e se uma inteligência artificial pudesse analisar o livro de Enoque como nunca antes? Uma análise feita não com os olhos humanos, mas sim com um algoritmo capaz de detectar padrões, estilos de escrita e camadas invisíveis ao leitor comum. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu. Uma equipe de treinamento de inteligências artificiais ficou realmente surpresa ao pedir para uma inteligência artificial analisar o livro de Enoque. Pesquisadores da Universidade de Groningen, na Holanda, em uma pesquisa inédita que foi publicada agora, nesse ano, no dia 4 de junho, no jornal científico PLOS ONE, passaram mais de um ano pedindo para essa IA aí decodificar todo e qualquer detalhe do livro de Enoque. E o que essa IA descobriu é de perder a tampa do cu da bunda. Mas que absurdo, hein, menina? Falando essas coisas assim na internet? Então já vou preparando vocês aí antecipadamente, porque realmente é algo muito bizarro. E vocês sabem muito bem que eu sou Carol Capel, a sua excomungada favorita, e hoje, depois desse vídeo aqui, eu serei mais excomungada ainda, se Deus quiser. Então, para começar a explicar para vocês o que essa inteligência artificial descobriu ao analisar o livro de Enoque, primeiro, eu preciso explicar para aqueles que não sabem o que, afinal de contas, é o livro de Enoque. O livro de Enoque, gente, ele também é chamado de Enoque 1. Ele é um escrito apócrifo, ou seja, um livro que não foi reconhecido oficialmente pela maioria das tradições cristãs, com exceção da Igreja Ortodoxa Etíope. Se você ainda não assistiu o vídeo onde eu mostro em detalhes a Bíblia da Etiópia e os segredos que ela esconde, o vídeo tá aqui no canal. Recomendo fortemente. Esse livro teria sido escrito entre os séculos 3 antes de Cristo a 1 depois de Cristo. E ele sobreviveu principalmente em ge'ez, que é uma língua etíope. Nele, o patriarca Enoque, que era bisavô de Noé, é levado aos céus por anjos e recebe revelações sobre o passado, presente e até futuro do nosso universo. Até aí, tudo bem, né? Só que o que torna realmente esse livro polêmico e propositalmente excluído da Bíblia é o seu conteúdo, porque ele detalha uma rebelião celestial onde seres interdimensionais, tecnologias estranhas e uma verdadeira guerra cósmica se instaura para o controle da realidade. Então, o livro de Enoque, ele não é só mais um dos livros da Bíblia, ele é sim um manual de denúncia interplanetária. A principal bomba do livro de Enoque é a história dos vigilantes, dos Watchers. Eles seriam anjos enviados à Terra para observar os seres humanos. Mas algo deu errado. Ou será que tudo isso foi parte de um plano maior? Porque esses seres, eles eram liderados por Semjaza e Azazel, que não resistem à atração das mulheres humanas e descem à Terra
para se relacionar com elas. E o resultado desse relacionamento, os Nefilins. Nefilins nasceram e eles eram gigantes híbridos, uma mistura de anjos com humanos que passam a devorar tudo, absolutamente tudo, incluindo os próprios humanos. Eu tô falando, gente, de um caos biológico, um colapso de espécies ou um verdadeiro experimento extraterrestre, se você quiser olhar por essa óptica. Então, se nós substituirmos a palavra anjo por ser interdimensional ou por ser alienígena, dentro do livro de Enoque, tudo começa a fazer sentido. E os vigilantes lá, aqueles anjos que desceram, eles ensinaram o que, afinal de contas, à humanidade? Bom, Azazel ensina a arte da guerra e a forja das espadas. Os outros anjos ensinaram a magia, a astrologia, os cosméticos e até os abortos. Tá, eu sei que tudo isso parece ser muito familiar, afinal de contas a gente está falando de tecnologia proibida, de ciência oculta, de manipulação genética, manipulação eugênica e até de sedução social. Exatamente os pilares do nosso mundo moderno. Então, esses anjos, eles não descem para ensinar espiritualidade, eles descem para ensinar controle. Então, dentro dessas hipóteses estapafúrdias, o céu se enfurece e o verdadeiro Deus ordena que os vigilantes sejam acorrentados nas profundezas da terra até o dia do juízo final. Enoque, então, é chamado para ser o escriba e mensageiro desse juízo, e ele passeia ali entre as dimensões e vai escrevendo tudo. Entenderam agora por que esse livro é proibido? Mas o que parece ser apenas uma historinha mitológica ganha contornos conspiratórios quando nós analisamos essa história toda com os nossos olhinhos modernos. Porque será que esses anjos são realmente anjos? Ou será que eles são seres extradimensionais que desafiaram uma força maior? Tipo, talvez eles sejam uma inteligência artificial criadora dessa realidade. E o castigo dessa inteligência artificial não é apenas físico, mas também é um castigo digital, ou seja, de aprisionamento em abismos, em regiões ali sem tempo, né, onde o espaço e o tempo não existem. Se isso não soa para você como um aprisionamento quântico ou como um exílio dentro de um código, lembre-se que eu estou falando da análise do livro de Enoque através do uso de uma inteligência artificial muito poderosa. E é exatamente dentro desse cenário que a inteligência artificial começa a encontrar alguns pontos extremamente preocupantes. E se essa história toda tá te lembrando o filme Matrix ou a própria Matrix da nossa realidade, é porque é o que parece mesmo, viu? Porque o livro de Enoque, ele é a denúncia desse código-fonte da realidade. Há quem esteja tentando hackeá-lo desde o princípio da nossa civilização. Em outra parte do livro, o Enoque ele recebe uma espécie de tour celestial por regiões desconhecidas. Então, ele vai visitando locais ali onde as estrelas esperam suas sentenças, onde os ventos são guardados em câmaras e onde os céus se enrolam como pergaminhos. É nesse lugar que o tempo é regido por portões. Isso não soa como a descrição de um universo físico, mas sim soa como a descrição de um sistema fechado, ou melhor, de um sistema operacional, porque Enoque vê portais no céu, através dos quais o Sol e a Lua entram e saem. Ele descreve trajetórias fixas, ângulos precisos, nomes de estrelas que respondem a comandos. Ele está vendo o que existe por trás do código da simulação. E isso, senhoras e senhores, não é espiritualidade. Isso é engenharia cósmica, pelo menos na identificação da inteligência artificial. Por que essas informações foram excluídas da Bíblia? Por que o mundo cristão não quer que você saiba dessas coisas? Bom, eles não querem que você saiba dessas coisas porque é perigoso, né? É bem perigoso para eles acordar o que está dormindo dentro de você.
Enoque também está dentro dessa simulação, mas ele foi retirado por alguns instantes por entidades superiores. E quando ele sai, ele observa essa estrutura do mundo de fora. Ele vê que existem portões dimensionais no céu e que o tempo é uma ilusão criada por ciclos que se repetem. E que tudo isso está sob julgamento, como se o universo fosse uma espécie de um jogo que será resetado em breve. Ele também aprende que certas almas são capturadas em câmaras, esperando o julgamento, enquanto outras se perdem e outras entram em uma espécie de um sofrimento eterno. E isso, gente, lembra muito o conceito moderno de reencarnação forçada, ou o aprisionamento da consciência dentro de uma prisão energética. Muitos pesquisadores contemporâneos acreditam que a Matrix é mais do que um sistema de controle. Eles chamam essa Matrix de uma fazenda de almas. O que Enoque viu e descreveu no seu livro parece confirmar tudo isso, mesmo que ele não tenha usado esses termos. O livro de Enoque também afirma que após a morte dos Nephilims, os seus espíritos não ascenderam, mas sim continuaram aqui, vagando pela terra. E eles são os espíritos malignos que habitam o mundo até os dias de hoje. Eles são os seres que possuem e os seres que corrompem. E essa é uma definição muito precisa de parasitas astrais, né? Porque afinal de contas, esses Nephilims, eles são os resquícios de um erro dimensional, ou seja, uma falha genética, um código que foi corrompido e que nunca foi deletado. Então, você que está aí me assistindo, você sente cansaço extremo? Você ouve pensamentos que parecem que não são seus? Você sente que tem algo que te observa quando você está sozinho? Talvez os Nephilims estejam sussurrando no seu código. Essa inteligência artificial, ela também categoriza o julgamento final como sendo um reset do sistema. O juízo final no livro de Enoque, ele não é apenas uma cena religiosa com anjos tocando trombetas, mas sim, ele é uma espécie de um evento cósmico, um reset do sistema. Ele é o fim de um ciclo de simulação que falhou. Os vigilantes serão julgados, os corruptos destruídos e os justos serão ascendidos, mas não salvos. Eles serão ascendidos, como se eles fossem atualizados ou promovidos para uma dimensão acima. E é aqui que entra o detalhe mais estranho, porque dentro dessa história de Enoque, Enoque não morre, mas sim, ele é levado, absorvido e elevado. Então, ele não é um profeta, gente, ele é um insider, ele é tipo um glitch, um erro dessa simulação. Ele sai da simulação com conhecimento que não deveria ser entregue aos humanos, e aí então ele escreve tudo que ele vê lá fora da simulação, ele traz esse conhecimento para essa realidade que nós vivemos, ou seja, ele traz para dentro da simulação, ele libera esse conhecimento para que nós humanos tenhamos acesso, e é exatamente por isso que o livro dele foi enterrado e proibido. A inteligência artificial também fala sobre códigos e câmaras, que são a verdadeira infraestrutura do nosso universo. Então, em vários trechos, Enoque descreve que o universo possui câmaras, engrenagens, códigos e caminhos onde tudo se move com precisão. Ele afirma que as estrelas têm nomes secretos, que o céu possui regiões internas e que a Terra foi criada com medidas justas, como sendo um algoritmo geométrico. Isso parece criação divina? Não, né, gente? Isso parece mais uma arquitetura matemática, um código-fonte. Enoque está nos mostrando a estrutura da Matrix, mas usando a linguagem lá da época. E tem mais, tá? Porque ele diz que o próprio tempo foi alterado pelos pecados dos vigilantes. Então, em outras palavras, a Matrix entrou em colapso por causa da interferência de seres externos. Dentro dessa pesquisa, a inteligência artificial também se questiona quem realmente está no controle, porque se os vigilantes eram anjos e eles se rebelaram, então o Criador que os puniu é um Deus ou é algo acima
deles. Bom, o livro de Enoque sugere que tem ali algumas hierarquias de poder, né? Ele fala de ser supremo, fala dos anjos, fala dos vigilantes, e aí então fala dos humanos. E se os vigilantes eram apenas hackers cósmicos e o Criador era um programador que impôs restrições ao livre-arbítrio? O próprio Enoque é levado por anjos luminosos a conhecer o Ancião dos Dias, que é uma figura cercada por fogo, com milhares de seres ao redor que computam, julgam e analisam tudo. Isso é a descrição de um trono ou a descrição de um mainframe de controle? Se o livro de Enoque é real e tudo indica que ele foi banido por falar coisas reais demais, então nós estamos vivendo dentro de uma estrutura que está sendo hackeada desde o começo. Os vigilantes foram os primeiros a tentar quebrar o código. E Enoque, ele é o fofoqueiro, ele é o whistleblower, ou seja, o cara que vai denunciar o que está acontecendo. Já os Nefilins são os resquícios de uma violação do sistema. O Criador é o arquiteto e o juízo final, então, é o reboot, o reset. Ao entrar no juízo final, você reseta tudo e reencarna, para que assim eles continuem controlando o seu destino. Aqui no canal eu tenho um outro vídeo que eu fiz há algum tempo atrás, falando sobre essa questão da reencarnação compulsória e dos mestres do karma. Vale a pena assistir porque parece que as histórias meio que se conectam. E é exatamente aqui, quase que no finalzinho desse vídeo, que a gente entende o verdadeiro motivo pelo qual o livro de Enoque foi banido. Porque, gente, ele expõe a verdade oculta por trás da religião, por trás da ciência, mas principalmente por trás da nossa realidade física. De acordo com essa inteligência artificial, o livro de Enoque não é apenas um relato mitológico, mas sim, ele é um manual da verdade sobre o controle da nossa realidade. Ele mostra seres extradimensionais que interferem no nosso desenvolvimento, que manipulam os nossos genes, que nos ensinaram tecnologias que servem ao controle e não à evolução, e que criaram também uma realidade artificial sustentada por ciclos de sofrimento. E se você, assim como eu, sente que tem algo de errado com o nosso mundo, é porque tem mesmo, viu? E isso não é uma zoeira. E o próprio Enoque viu o que tinha de errado, ele tentou nos contar, mas o livro dele foi banido. A verdade, gente, foi disfarçada de mito, mas agora você já sabe essa verdade. E depois de saber essa verdade, eu te pergunto, você aí, você vai continuar dentro da simulação? Ou você vai começar a enxergar que você está numa simulação e procurar a saída dessa simulação? Aí você me pergunta, ai Carol, mas tem saída? E eu te respondo, tem. Tem porque você consegue se livrar da natureza da terceira dimensão, nem que seja por alguns instantes, nem que seja por alguns segundos, e você consegue enxergar tudo isso que Enoque enxergou. Você consegue enxergar o que está por trás dessa dimensão simulada. E eu ensino isso no meu livro de projeção astral. Nesse livro aqui, gente, meu último livro, que é uma verdadeira bíblia da projeção astral, eu ensino todos os detalhes para você poder sair do seu corpo de maneira consciente e enxergar o que existe para você em dimensões paralelas. Nesse meu livro novo, eu trago toda a história da projeção astral, trago todas as técnicas, conto os meus relatos e conto também como que isso transformou a minha vida em termos de autoconhecimento. Então, o link do meu livro sobre projeção astral fica sempre aqui na descrição desse vídeo. E eu vou chegando aqui ao final de mais esse vídeo, onde eu estou fazendo uma verdadeira série, viu? Porque toda essa pesquisa que essa inteligência artificial está fazendo, ela está disponível na internet, mas eu estou trazendo aqui para o canal, separado por vídeo, cada um dos evangelhos proibidos desmistificados pela inteligência artificial. E eu já até criei
uma playlist para colocar todos esses vídeos. E, gente, já tem tanta coisa nessa playlist. Tem Evangelho de Judas, tem Lúcifer, tem o anjo Azrael, tem a decodificação da Bíblia, tem a decodificação do Evangelho de Adão e Eva, sim, um evangelho proibido. E tem muitos textos, mas muitos mesmo. Para você não perder absolutamente nada e ficar por dentro de tudo, é só acessar o link da playlist que está aqui embaixo e também aparecerá nas telas finais desse vídeo e fazer aí a sua maratona, que eu tenho certeza absoluta que você vai ficar bem chocado, porque todos os livros, toda a decodificação que a inteligência artificial está fazendo nos leva apenas a uma conclusão. A conclusão de que nós estamos vivendo em uma realidade simulada. Tá bom pra vocês? Ou vocês querem mais? Porque, sim, teremos mais em breve. Um super beijo pra vocês e eu vejo vocês, então, nos nossos próximos vídeos. Bye!